Cada vez mais comuns, os cancelamentos de plano de saúde no Brasil estão se tornando uma realidade corriqueira, né? Entre todos nós, usuários da saúde suplementar. E é preciso ficar atento às cláusulas dos novos contratos que estão sendo assinados. Todo cuidado é pouco, viu? Sobre esse assunto, eu falo agora ao vivo com a nossa repórter Maria Maciel, de volta aqui com a gente. Maria, é sempre muito bom e importante demais, né? O consumidor ficar de olho bem aberto na hora de assinar o contrato com um novo plano, né? É com você. Boa tarde. Boa tarde, Douglas. É como diz aquele ditado, né? Não basta só assinar, tem que ler as letrinhas miúdas, saber exatamente o que está contratando. E é sobre isso que eu converso agora com o advogado Juliano Pessoa. O que o consumidor deve fazer antes de assinar o contrato? O que ele deve analisar? Que medidas? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Douglas, a quem nos assiste. Veja só, Maria, primeiro, ele não pode ter pressa, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas, quando buscam um operador ou busca contratar um plano, ele já está necessitando, de repente, de alguma assistência, alguma preocupação com a saúde de alguém na família. Mas é importante que ele tenha um pouco de cautela para analisar com muito cuidado toda a documentação. Primeiro, saber qual é o tipo de plano que ele está contratando. É individual, é familiar, é coletivo? Qual é o perfil daquele plano? Qual é a abrangência desse plano? Qual é a cobertura? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração e, se for o caso, vale a pena o consumidor buscar ajuda, de repente. Ele não precisa assinar o contrato ali naquele momento que ele está analisando. Ele pode pedir as informações da pessoa que está tratando com ele e, de repente, sentar com alguém que tem um pouco mais de conhecimento, analisar com maior cuidado aquelas cláusulas daquele contrato antes de contratar, para que ele não tenha uma surpresa indesejada no futuro. Esse é o ideal. Na prática, a gente sabe que é difícil acontecer isso, né? Muitas vezes a contratação é feita ali no calor da emoção, como a gente chama. Mas é importante que existam essas cautelas, porque muitas vezes, depois que você contratou, não há muitas possibilidades de você regressar. Então é importante que ele tenha essa cautela antes de assinar o contrato. Agora, qual é o melhor, né? De que forma ele deve analisar? Se faz um plano individual, coletivo ou familiar? Ótimo, essa pergunta é interessante para a gente esclarecer, Maria. Veja só, o plano individual familiar, no médio e longo prazo, ele sempre será mais interessante para o consumidor, especialmente quando a gente trata dos reajustes. Por que eu digo isso? O reajuste do individual e do familiar, ano a ano, quem determina o percentual, como aconteceu agora recentemente, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Não são as operadoras tratando diretamente com esses consumidores. Então, por isso, essa vantagem, né? Muitas vezes há uma diferença de preço de fato. O plano coletivo, que é o maior interesse de oferta das operadoras, ele é um pouco mais acessível do ponto de vista de mensalidade, e o individual termina ficando um pouco mais caro. Mas no médio e longo prazo, como nós falamos, pelo reajuste sempre ser inferior, o consumidor termina levando vantagem nesse aspecto. Agora, depende de caso a caso, qual é a necessidade de cada consumidor no momento que ele vai contratar, mas é importante que ele tenha em mente que o individual e familiar é sempre mais vantajoso. Bom, esses cancelamentos de planos de saúde têm ocorrido, aí, planos individuais, coletivos. Esses planos, eles podem fazer isso de forma unilateral? Olha, veja só, essa possibilidade ela existe, Maria, nos planos coletivos em regra, né? Geralmente tem previsão contratual e são planos mais flexíveis do ponto de vista de relação entre as partes, porque, em tese, nós temos, né, duas pessoas jurídicas que se relacionam ali em pé de igualdade, pelo menos na teoria. Na prática, infelizmente, a gente vê que não é tão fácil e tão simples assim, principalmente quando vai se sentar para tratar o reajuste ano a ano, né? Hoje, saíram notícias recentes agora na mídia por esses dias, depois do anúncio do reajuste do plano individual e familiar, que o reajuste dos coletivos, em média, ficará em torno de 20% a 25%. Então, ou seja, é muito acima, né? O individual e familiar foi 6,91, para você ter uma ideia. Então, existe essa possibilidade nesses planos, mas mesmo assim, há algumas ressalvas, né? Então, ou seja, pacientes em tratamentos de doenças graves, pacientes com terapias contínuas, eles não podem, de qualquer forma, ter o plano cancelado de forma abrupta. Então, esses casos são analisados de forma apartada e o próprio judiciário tem inúmeras decisões nesse sentido, resguardando o interesse dessas pessoas. A gente pode imaginar aqui, citar um exemplo de uma pessoa que está em tratamento de câncer, por exemplo. Se ela tiver seu tratamento interrompido, o prejuízo é irreparável nesse caso. Então, esse grupo muitas vezes é resguardado. Agora, se a gente tratar de maneira geral, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, em regra, só pode existir dois tipos de cancelamento, dois motivos.
inadimplência ou fraude devidamente comprovada. Regra geral, esses são os motivos. Se for um plano individual e familiar, Maria, somente com esses dois motivos pode haver o cancelamento. Os planos coletivos, como nós falamos, têm essa possibilidade, mas mesmo assim é importante que, caso alguém esteja inserido nesse tipo de contexto, que ele busque ajuda rapidamente ao receber a notícia do cancelamento. Agora, em caso da operadora, ela pode se recusar a receber um novo consumidor, um novo beneficiário, por exemplo, alegando alguma doença pré-existente, alguma coisa, alguma restrição? Ótimo. Em hipótese alguma pode haver restrição nesse sentido. A gente se depara muitas vezes com notícias de idosos, por exemplo, que têm uma dificuldade imensa de contratar um plano quando eles têm necessidade e vão procurar pela idade avançada. Mas, do ponto de vista legal, a legislação prevê de forma expressa que nenhum consumidor, nenhum beneficiário poderá ser restringido o seu ingresso pela sua condição, ou seja, caso ele tenha alguma deficiência, por exemplo, ou por motivo de doença pré-existente ou idade. Nenhuma dessas possibilidades pode existir. Isso é uma conduta discriminatória e ilegal da operadora e, caso seja comprovada essa prática, Maria, ela poderá responder administrativamente, né, por punições que a própria agência poderá impor e também do ponto de vista jurídico, caso o paciente recorra ao judiciário. Agora, pode exigir uma carência no caso de mudança de plano? Veja, a carência existe para o novo beneficiário, né? Então, ou seja, ele não está hoje ligado a qualquer operadora, ele vai contratar o primeiro plano, vamos dizer assim, ou mais um plano depois de um rompimento longo. Isso existe, mas se ele tiver hoje em um plano de saúde e ele queira migrar para outro, Maria, ele pode ser utilizado em uma ferramenta bastante popular hoje, que é a portabilidade. A gente pode fazer uma analogia com a portabilidade de operadora de telefone, né? De telefonia que a gente faz de forma fácil. Então, é a mesma coisa. Se ele ultrapassou os períodos de carência no plano atual que ele está, ele leva as carências junto com ele. Então, ou seja, ele migra para o novo plano sem ter que passar novamente por esses períodos de carências que já foram ultrapassados no plano atual. Inclusive, é pré-requisito que ele tenha estado no mínimo 2 anos no plano atual para que ele possa levar essas carências consigo. Se ele levou uma doença pré-existente no início desse contrato dessa operadora que ele está atualmente, esse período passa para 3 anos. Esses são os requisitos. Ultrapassou-se isso, ele leva tudo consigo, não tem qualquer tipo de carência a ser cumprida. Mas vale aqui lembrar que portabilidade, Maria, não precisa de ajuda. No site da ANS, o consumidor diretamente tem essas informações. Obrigada, Entes, pelos esclarecimentos. É sempre importante a gente tirar essas dúvidas, né? Porque é algo que está acontecendo e nessa hora o consumidor fica sem saber o que fazer, né? Então, o principal é ter muita atenção e cautela na hora de assinar um novo contrato. É com você aí no estúdio, Douglas. Maria, muito obrigado a você, muito obrigado ao doutor Juliano. Saúde, vamos lá. Todo cuidado é pouco, né? Na hora de contratar, então, um novo plano de saúde.